E aí, moçada, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito das relações métricas num triângulo retângulo, um assunto importante da nossa geometria plana. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão. Se inscreve no canal, curte o vídeo e um grande abraço a vocês e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho a respeito das relações métricas num triângulo retângulo. Bom, inicialmente vamos trabalhar com algumas definições importantes. Então imagine aqui que a gente tem um triângulo retângulo, um triângulo ABC, onde o vértice A é o vértice do ângulo reto. Logo, essa medida aqui ó, é a medida da hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Essa medida aqui ó, B é a medida de um cateto. E essa medida aqui ó, C é a medida de um outro cateto. Então A é a hipotenusa, B e C são os catetos desse triângulo ABC. Pelo vértice do ângulo reto desse triângulo ABC, a gente vai traçar aqui uma altura, certo? Uma altura, ela sai do vértice e chega no lado oposto, fazendo um ângulo de 90 graus. Essa altura, eu vou dizer que ela tem uma medida H, beleza? Essa altura H vai dividir a hipotenusa em duas medidas, em dois tamanhos. Um nós vamos chamar de M e o outro nós vamos chamar de N. Bom, quem é M e quem é N? O M é a chamada projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Então, ó, observa que esse cateto aqui, ó, de medida B, a projeção ortogonal dele na hipotenusa é o M. Ou seja, a sombra que esse cateto B faz na hipotenusa é o M. Ok? Ao passo que esse cateto C aqui, ó, esse cateto de medida C, a projeção desse cateto C na hipotenusa vai ser o N. Então, o N é como se fosse a sombra que esse cateto C faz na hipotenusa. Então, a projeção do cateto B é o M, a projeção do cateto C é o N. O que trata as relações métricas no triângulo retângulo? É como essas medidas aqui se relacionam. Então, vamos obter essas relações. Dado um triângulo retângulo, a gente pode relacionar essas medidas aqui de várias maneiras. Merecem destaque algumas dessas relações. Uma delas é a seguinte: quando a gente pega, por exemplo, esse cateto B aqui, ó, esse cateto B, a medida dele é ao quadrado, o resultado disso é igual a A vezes M. Então, B ao quadrado é igual a vezes M. A gente pode dizer que um cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Portanto, eu posso fazer a mesma análise para esse outro cateto C aqui, ó. Então, C ao quadrado vai ser quem? Vai ser A, hipotenusa, vezes a projeção do cateto C da hipotenusa, que é o N. Ok? Outra relação importante. A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Então, A vezes H é igual ao produto dos catetos. Outra relação importante. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. H ao quadrado é igual a M vezes N. A próxima relação é a relação mais conhecida da matemática, o Teorema de Pitágoras. Então, no triângulo ABC, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E por último, uma relação que vale a pena a gente trocar uma ideia, é que o tamanho da hipotenusa, que é o A, nada mais é do que a soma das medidas das duas projeções. Ok? Bom, de onde vêm essas primeiras relações que eu falei? Ó? Essa relação aqui que eu vou chamar de 1, a relação 2, a relação 3 e a relação 4. De onde vêm essas relações? Bom, essas relações elas podem ser demonstradas a partir da semelhança entre os triângulos que vão aparecer aqui nessa figura. Vou demonstrar uma delas para vocês, só para a gente poder ilustrar. Vamos demonstrar, por exemplo, essa relação 4 aqui. Ó. Poderia ser qualquer uma das 4 primeiras que saem por semelhança. Bom, então a primeira coisa é a gente ver se realmente tem triângulo semelhante aqui, né? E tem, pelo seguinte, olha só. Vamos chamar esse ângulozinho aqui ó, de beta e vamos chamar esse ângulo aqui de teta. Observe que o triângulo ABC possui o ângulo de 90, o ângulo beta e o ângulo teta. Se a gente olhar para o triângulo ABH, você percebe que ele já tem um ângulo beta
e já tem um ângulo de 90. Portanto, para completar o 180, esse ângulo aqui só pode ser θ. Do mesmo jeito que olhando para o triângulo ACH, esse ângulo aqui também é 90, e o triângulo CACH já tem um ângulo θ e um ângulo de 90. Então, para completar o 180, esse ângulo aqui só pode ser β. Portanto, dá para observar claramente que o triângulo ACH e o triângulo ABH, eles têm os mesmos ângulos. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Bom, a partir da semelhança desses dois triângulos, a gente pode afirmar o seguinte: nós vamos dividir os lados do triângulo ACH pelos lados homólogos do triângulo ABH. Então, como é que funciona isso? Funcionaria assim, ó. Oposto ao ângulo θ do triângulo ACH é H. Está para oposto ao ângulo θ do triângulo ABH é N. Então está aqui, ó, N. Vamos mudar de ângulo. Oposto ao ângulo β do triângulo ACH é M. Está para oposto ao ângulo β do triângulo ABH é o H. Então aqui a gente multiplica cruzado essa proporçãozinha, a gente vai ter que H ao quadrado é igual a M vezes N, que é exatamente a relação que eu chamei de número 4. Essas outras relações, A1, A2 e A3, a gente demonstra similarmente usando semelhanças de triângulo. Beleza? Bom, para a gente poder ilustrar isso que eu acabei de falar, vamos trabalhar aqui com dois exercícios propostos. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: observe essa figura e ele diz que nessa figura o triângulo BAC é retângulo em A, o segmento AH corresponde à altura relativa à hipotenusa, BC, o segmento BH mede 1 centímetro, o segmento HC mede 4 centímetros. Aí ele quer saber, considerando essas informações, quanto que vai ser a medida AC, essa medida aqui, ó, AC. Beleza? Bom, então vamos resolver. Pelas informações que ele deu para a gente, o tamanho BH é 1, o tamanho HC é 4, e a gente precisa descobrir esse cateto aqui, ó, que como ele está oposto ao vértice B, nós vamos falar que ele mede Bzinho. Tá? Aqui a gente tem a altura relativa à hipotenusa. Bom, dá para a gente encontrar essa altura, né? A gente pode falar que H ao quadrado é igual a M vezes N, ou seja, a altura ao quadrado é o produto das duas projeções. E essas projeções, percebam que uma delas é o 1 e a outra é o 4. Beleza? Então, H ao quadrado ficaria sendo 1 vezes 4, que é 4. Se H ao quadrado é 4, o nosso H vai ser 2 centímetros. Agora, a gente pode fazer Pitágoras no triângulo ACH, ó. Super tranquilo, a gente já sabe que essa medida aqui é 2, basta fazer um Pitágoras aqui, ou seja, B ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, B ao quadrado vai ser igual a 4 mais 16, 20. Portanto, o B será a raiz de 20. Lembra que 20 é 4 vezes 5. Ou seja, o nosso B, a raiz de 4 vezes 5, é 2 raiz de 5 centímetros. Ah, mas eu poderia resolver achar esse valor B usando uma outra relação métrica? Sim. Você poderia ter, por exemplo, usado que B ao quadrado é igual a vezes M. Então, por exemplo, ficaria, ó, B ao quadrado é igual a hipotenusa. Qual é o tamanho da hipotenusa? De B até C, 5, vezes a projeção do cateto B. Qual que é a projeção do cateto B? 4. Ou seja, B ao quadrado dá 20. E aí a gente chegaria exatamente na mesma resposta. Ok? Ótimo. Bom demais. Vamos para o próximo. Questãozinha do Enem. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori significa dobrar, kami significa papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros.
Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Então a primeira dobra que ela fez foi essa aqui, ó, ao longo do segmento AE. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é... Ok, vamos lá. Bom, o que a gente tem que lembrar é que antes de ocorrer essa dobra, a gente tinha uma folha retangular. Então, antes de ocorrer a dobra, a gente tinha essa situação aqui, ó. Ou seja, esse ponto D, antes dele vir para cá, ele estava aqui, ó. Vou chamar de D' para indicar a posição inicial dele. Como essa folha era um retângulo, se esse lado de A até B é 18, esse lado que vai de D' até C também é 18. Como aqui é 12, aqui ficaria 6. Como essa medida de B até C é 12, essa medida de A até D' também é 12. Uma coisa super importante que a gente tem que lembrar no caso de exercícios que envolvem dobraduras é que, por exemplo, ó, se a dobra foi feita ao longo desse segmento aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, que eu estou marcando, e esse triângulo aqui, ó, eles são dois triângulos congruentes, tudo deles tem a mesma medida. A gente só mudou o ponto D de lugar, tá vendo? Ó, esse ponto D ele veio parar aqui, ó. Inclusive, ó, essa medida de A até D' é a mesma de A até D. Essa medida de D' até E é a mesma de D até E. Então é o mesmo triângulo, ele só mudou de lugar. Portanto, a gente tem duas opções, né, para achar essa medida que nós vamos chamar de x aqui. Ó. Você pode fazer Pitágoras em qualquer um dos dois triângulos. Então, fazendo Pitágoras em um deles, ó. Esse ângulo aqui também é 90, assim como esse, né, porque o triângulo só mudou de lugar. Então a gente tem que x ao quadrado é 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ou seja, 144 mais 36. Então daqui a gente tem que o nosso x ao quadrado é 180. Ou seja, o nosso x vai ser a raiz de 180. Lembrando que 180 a gente pode fatorar ele como sendo 36 vezes 5. Então a raiz de 36 vezes 5, a raiz de 36 é 6. Então vai ficar 6 raiz de 5. Ok? Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido tudo. Um abraço.